Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a parábola do joio e do trigo. Uma das coisas que mais escandalizou aos judeus é o fato de que, se Jesus é o Messias, se Jesus é o Cristo prometido, como é possível que o mal continue a existir no mundo? Ou seja, Deus havia prometido que viria o Messias. E, com a vinda do Messias, se esperava o quê? Novos céus e nova terra. Ou seja, se esperava que cessasse tudo aquilo que era a maldição do pecado. A morte, a dor, as guerras, o pecado, a violência, tudo isso deveria cessar porque ele viria como o príncipe da paz. As profecias diziam que a criança iria brincar na toca da serpente. Ou seja, a inimizade seria abolida. A luta entre o bem e o mal iria cessar. E, no entanto, Jesus vem, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo prometido, mas as guerras continuam, a maldade cresce, viceja e aumenta cada vez mais. Como é possível? Que escândalo! Que escândalo que o Messias que veio para triunfar e triunfar em nome de Deus seja derrotado na cruz. E o que é pior, depois da sua ressurreição e ascensão ao céu, a sua igreja continua aqui dia após dia, trigo misturado com joio. Maldade e bondade convivendo lado a lado. Graça e desgraça. Treva e luz. Vida e morte. A batalha continua. Bom, o que os judeus não haviam entendido é que é verdade, o Messias vem para manifestar a vitória, mas é que, na verdade, a vinda do Messias lá no Antigo Testamento, prometida, eram duas vindas diferentes, que os judeus, por má interpretação, identificaram em uma só. Ou seja, ele veio, mas ele ainda virá. E aqui, isto entre as duas vindas de Cristo, cria-se no meio o tempo da igreja. O tempo da igreja é o tempo em que nós vivemos agora dos sacramentos deixados por Cristo. O batismo, que é a porta dos sacramentos, e aqueles sacramentos que nós recebemos mais vezes durante a vida, que são os nossos companheiros de luta. A Eucaristia e a confissão. Confessar, comungar. Confessar, comungar. Confessar, comungar. Nesse tempo da igreja, no entanto, nós iremos viver esta realidade, que dentro da própria igreja de Cristo, pelo menos naquilo que nós podemos averiguar aparentemente, cresce o joio. Ou seja, o que São Mateus está aqui descrevendo na parábola, e é o próprio Cristo Senhor quem o ensina, é que Jesus previa desde o início uma infiltração dentro da igreja, ou seja, que o joio seria infiltrado no meio do trigo. E que, portanto, dentro da própria igreja de Cristo, onde as pessoas esperariam um ambiente ideal de temperatura e pressão, ou seja, um ambiente laboratorialmente asséptico, limpo, livre de bactérias, é ali que nós temos o criame das bactérias, ou seja, é dentro da igreja, nos seus quadros visíveis e aparentes, que cresce, sem ser percebido às vezes, o próprio joio. Por que isto? Por que Jesus permite isto? Bom, a parábola de hoje nos mostra que isso, embora pareça algo ruim, é uma grande misericórdia. Porque nós ainda estamos no tempo de luta. E o que acontece é que
embora isso não aconteça no mundo da botânica, no mundo espiritual acontece que existe gente que hoje é joio, mas no meio dessa luta pode se transformar em trigo. E existe gente que é trigo, mas no meio dessa luta pode ser derrotada e se transformar em joio. Tudo ainda está por decidir. E nós precisamos pedir a Deus nossa perseverança e a conversão dos irmãos e irmãs, que muitas vezes, não por malícia, mas por fraqueza, vão se transformando em joio. Mas com nossas orações e sacrifícios, podem um dia ser trigo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.